Hoje, na nossa noite, temos alguns convidados. Primeiramente, boa noite a todos. A ideia do nosso encontro surgiu de uma reunião de pais com o Fundamental 2 e da necessidade dos alunos e pais terem um momento para conversarem sobre questões como o isolamento social, as aulas online, o ensino médio, a ansiedade e os medos que temos enfrentado diante da pandemia. E para o nosso bate-papo, convidamos o psicólogo Cleiton Pinto de Almeida, formado pela Universidade São Judas, com especialização em crianças com autismo, que falará um pouco das temáticas ansiedade e medos. Tiene Yamashita, escritora, palestrante, contadora de história e professora de sustentabilidade dos cursos de MBA do International School e pela Faculdade Casper Libero de São Paulo. Maria Inês Rodrigues, a Tuca, nutricionista, graduada pelo Centro Universitário São Camilo, licenciada pela FATEC São Paulo, com especialização nas áreas interdisciplinaridade da educação pela PUC de São Paulo, gestão em gastronomia pela FAMESP e docente do Centro Estadual de Educação Tecnológica. Paula e Souza, relações institucionais da ETEC, professora doutora Dorothy Toyohara. Temos também a Isadora Gomes Ribeiro, ex-aluna do Colégio Kodomo, que atualmente cursa o primeiro ano do ensino médio integrado à logística na ETEC do Jaraguá. Isabela Gomes Ribeiro, também ex-aluna do Colégio Kodomo, que atualmente cursa o segundo ano do ensino médio integrado a redes de computadores do Instituto Federal de Pirituba. Bom, esses são os nossos convidados especiais de hoje. E durante as apresentações, vocês poderão fazer perguntas para os convidados pelo chat, tudo bem? E as perguntas que não forem respondidas durante a transmissão estarão disponíveis na descrição ou no Facebook do colégio. Esperamos que aproveitem a live. Nós vamos começar com o psicólogo Cleiton. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu fui incumbido de iniciar da introdução a essa live. Então, resumidamente, eu vou pontuar o momento atual em que vivemos, esse isolamento social, essa pandemia, que de repente entrou nas nossas vidas e tivemos que nos adaptar. Inicialmente, eu vou citar um estudo aqui feito entre algumas universidades, uma a de Campinas, o Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, e a Universidade Federal de Minas Gerais, entre outras. É um estudo sobre relatos de ansiedade e nervosismo, depressão e sentimento de tristeza e alterações do sono na população brasileira durante esse momento da pandemia. Foi um estudo realizado entre o mês de abril e maio desse ano, entre aproximadamente 45 mil brasileiros participaram desse estudo. Eu vou deixar um link depois para vocês terem acesso ao estudo inteiro. Eu só vou fazer algumas situações do percentual dos relatos obtidos nesse estudo, alguns relatos principais. Por exemplo, 50% dos participantes relataram algum sentimento de nervosismo e ansiedade durante esse período de isolamento. Outros 40% relataram sentimento de tristeza e depressão durante esse período. E 43% dos participantes tiveram início de algumas alterações no sono. E outros 48% que já tinham algum problema pré-existente de sono tiveram esse problema agravado. Bom, entramos num momento de pandemia, desse isolamento social, e o que aconteceu? De repente, de uma hora para outra, fomos afastados de coisas que gostamos de fazer, coisas que nos dão prazer.
Fomos afastados de amigos, parentes, de uma ida ao cinema, a um parque, de uma reunião com grupos de amigos em shows, bares, eventos, museus, teatros. Fomos fechados no cubículo da nossa casa. Diante também da televisão. E a televisão explorou muito esse tema. Fomos exaustados de tanta informação sobre coronavírus. E isso acabou deixando algumas pessoas, que até são mais sensíveis a isso, a essas notícias, doenças, que possuem alguns medos até, ficarem um pouco, por assim dizer, traumatizadas, preocupadas com contaminação, preocupadas com pessoas que estavam longe, parentes, amigos que estão distantes. E com isso tivemos que nos adaptar um pouco. Por exemplo, nós estamos numa live hoje, em vez de estarmos reunidos para conversarmos sobre determinado assunto, que no caso, um dos temas hoje é esse isolamento social. Mas essas tecnologias acabam nos aproximando um pouco. Talvez não do jeito que queríamos. Tendo contato, tendo um abraço, a troca de ideias, conversas mais próximas. Mas, ainda assim, nos aproximam. Infelizmente, é o que temos para o momento. A gente pode sair de casa ainda, mas a dúvida, a preocupação, as incertezas sobre o coronavírus ainda persistem. E pensar, não vejo a hora dessa pandemia acabar, ou também ficar indo lá para o passado. Eu lembro do tempo que eu ia no parque, agora não posso por causa do coronavírus, por causa que eu estou em casa. Mas não podemos nem nos afastar de tudo, nem também relaxar, que é o que acontece. Depois de 8 meses nessas incertezas, nessas inseguranças, a gente às vezes começa a relaxar um pouco, ou ainda fica muito, não posso ainda sair de casa, não criar uma vacina, tô com saudade de fulano, mas não posso. A gente ainda tem que tomar alguns cuidados. Então, precisamos usar os meios que temos para conversar com entes queridos. Não podemos abraçar pessoalmente, podemos beijar, ter aquele carinho, mas podemos minimizar um tipo de sofrimento através de vídeos. Hoje em dia, pensar há uns 15, 20 anos atrás que ainda estávamos no telefone só para contato. Hoje em dia já existem vídeos para a gente pelo menos ter a imagem da pessoa, ver alguma reação nesse sentido. Não só falar por um fio e para matar a saudade. Então, existem outros meios para a gente se aproximar. Com os que estão em casas também, pais, filhos. Eu acho que esse é um momento para essa aproximação. Às vezes a rotina do dia a dia nos afastava. Então, se a pandemia também impôs um certo medo perante a situação de contágio, nos deu uma certa oportunidade de aproximarmos daqueles que estão em casa com a gente. Infelizmente, outros parentes que estão mais distantes não têm essa proximidade, então usamos os meios possíveis. Claro que
com esse tempo, 8 meses, aproximadamente, já vai para mais também, a tristeza, igual essa pesquisa, foi feita durante o mês de abril, do dia 24 de abril a 24 de maio. Já havia um relato grande sobre questões de nervosismo, ansiedade, por causa totalmente da questão de afastamento, de uma quebra de uma rotina diária que as pessoas tinham, e por conta de um medo instalado por conta de contaminação, incertezas. Precisamos usar máscaras, nos afastar, distanciar, não sabemos a cura, agrava, tem pessoas que são afetadas mais gravemente, outras mais leves, outras nem aparecem os sintomas. Então, diante de tantas incertezas, precisamos nos adaptar. Precisamos conversar sobre isso. Se não podemos pessoalmente numa reunião para ter apoio, vamos tentar usar os meios virtuais para termos um pouco mais de acesso. Bom, gente, falar sobre isolamento social, sobre questões psicológicas como ansiedade, depressão, que são até usar palavras fortes, são palavras usadas em diagnóstico, precisa até usar palavras um pouco mais leves, como tristeza e nervosismo, nesse sentido. Porque, às vezes, eu tô só na cama, não tenho alguma vontade para nada, diante dessa situação, eu tô com depressão. Aí precisamos de uma avaliação um pouco específica, saber um pouco mais da história de vida da pessoa, o que acontece, há quanto tempo mantém-se esse comportamento para conseguirmos um diagnóstico assim. Como pessoas, às vezes, começamos a dar diagnóstico. E também, como psicólogo, principalmente, eu vejo que é uma questão importante, às vezes a gente nos dá um direcionamento, um tipo de diagnóstico, mas a questão mais importante é a pessoa não estar se sentindo bem, estar tendo determinados comportamentos de afastamento, comportamentos que a deixam irritadas, e não terem como buscar ajuda, não terem com quem conversar, isso é importante. Bom, acho que resumi um pouquinho, gente. Fico aberto a perguntas. Muito obrigada, Cleiton. Agora eu vou dar a palavra a Tiene. Olá a todos, como vocês estão? Meu nome é Tiene Yamashita e eu vou falar para vocês como a gente pode eliminar o desperdício neste período. E eu vou trazer para vocês um conceito japonês chamado Mottainai. Mottai significa digno e nai significa não. Todas as vezes que a gente está desperdiçando alguma coisa, a gente não está sendo digno daquilo. E de uma hora para outra, nos tornamos milionários. Como assim, Tiene? Antes, tudo que a gente queria fazer, a gente falava, eu queria tanto fazer isso, mas eu não tenho o quê? Tempo. Pois é. E de uma hora para outra, a gente se vê com tempo. Só que quando a gente tem muito tempo, mas não reconhece, não se planeja, a gente acaba desperdiçando. Tempo é o recurso mais valioso hoje. Mas quando a gente não se dá conta, a gente fica, como diz, entediado, né? E como é que a gente pode aproveitar esse período para ser digna deste tempo que nós temos? Ser digno de estar na nossa casa, ser digno de estar com a nossa família. Talvez é só um jeito de olhar, um jeito de pensar, né? Se a gente for pensar que, se o mundo fosse acabar hoje, o que você gostaria?
Eu fiz muito essa pergunta nos meus treinamentos. E a maioria das pessoas falavam, nossa, se o mundo fosse acabar hoje, eu queria estar junto da minha família. Eu queria estar na minha casa, junto da minha família, né? E, de repente, a gente se vê nessa situação, em casa, com a nossa família. Só que a gente, ao invés de aproveitar melhor essa situação, a gente acaba focando a nossa atenção lá fora, com coisas que a gente não tem como controlar, né? Para eliminar o desperdício de tempo e energia neste período, uma dica que eu dou para a gente ser digno disso é cuidar daquilo que a gente tem controle, do que está ao nosso controle nesse momento. O lar, né? Então, manter a harmonia dele, aproveitar esse período para olhar a casa, olhar as coisas que a gente tem em casa, né? Quanta coisa a gente gostaria de ter tempo para organizar, para arrumar. O tempo que a gente tem agora de conviver, eu pelo menos tenho as minhas filhas em casa, eu falei, estou redescobrindo a minha família, porque passar 24 horas por dia durante quase 10 meses, aí 9 meses aí juntos, é um outro ser humano que eu estou reconhecendo agora, e que talvez eu nunca tinha tido essa oportunidade. Então, como é que a gente vai aproveitar? Primeiro, reconhecer o que nós temos de inusitado, este tempo de convivência, este tempo de permanência, como a gente pode aproveitar isso? Conversar mais, né? Menos TV, menos celular e mais presença, né? O recurso mais valioso do mundo não é dinheiro, é atenção. Se a atenção é o recurso mais valioso do mundo, que as empresas investem bilhões para quê? Em propaganda, para ter a sua atenção, né? Então, onde é que está a nossa atenção hoje? Isso é uma forma de pensar para a gente ser digno dos recursos que nós temos, ser digno do nosso tempo, da nossa energia. A dica que eu tenho é aplicar os 3 passos do Motainai, né? Do Motainai para a gente se tornar digno. Primeiro, reconhecer o valor do que eu tenho neste momento. É o tempo, é a minha família, é a minha casa, é ter uma escola, assim, virtual, que está ali trazendo aprendizado. Então, qual é o valor disso? Reconhecer o quanto isso é importante. Segundo, reconhecer a cadeia produtiva. Cadeia produtiva, qualquer coisa que nós temos acesso, ele vem de uma cadeia produtiva. Pessoas e processos são necessários para que a gente tenha acesso. Desde a água potável, desde a energia, a internet, até esse conhecimento que está sendo compartilhado, né? Ele não vem... pessoas se dedicam para que a gente tenha. Então, isso é reconhecer a cadeia. E terceiro, gratidão. Uma vez que a gente reconhece o valor de todos os recursos, reconhece que existe uma cadeia produtiva para que a gente tenha acesso, aí vem o sentimento de gratidão. Por quê? Porque nós estamos tendo acesso. A gente está no meio de uma situação muito difícil, mas nós temos um lar, nós estamos com as pessoas que a gente ama, a gente tem internet, tem uma forma de se comunicar com o mundo. Então, nós somos, sim, privilegiados. Apesar da situação ser uma situação de adversidade, nós somos privilegiados. E como é que eu posso demonstrar a minha gratidão por ser privilegiado? De forma concreta, não desperdiçando. E aí, a gente começa a ver várias coisas interessantes acontecendo nesse período. Pessoas que estão aprendendo a cozinhar, pessoas que estão começando a desenhar, grupos de Facebook, grupos, cursos ou vídeos pelo YouTube. A gente começa a fazer vídeos pelo YouTube, pode começar a fazer lives pelo Instagram. Eu mesma criei várias webséries pelo Instagram. Eu crio temas e aí eu chamo as minhas amigas, os meus amigos para conversar comigo sobre determinado tema pelo Instagram, e aí eu crio uma websérie, né? Do que você gostar. Você gosta de café? Então vamos fazer 10 encontros com pessoas falando sobre café. E aí cada dia ou toda terça-feira você vai convidar um amigo para falar sobre esse tema. E aí já cria uma websérie. Esse tipo de atividade, além dele compartilhar conhecimento com o mundo,
ele ocupa a tua cabeça e também desenvolve habilidades como a comunicação de falar de forma virtual. Qual a importância disso? O mundo pós-pandemia, o mundo descolapsado, é um mundo virtual. Não só as escolas, como as empresas, não serão mais iguais. Então, essas habilidades de lidar com a tecnologia, de se comunicar com a tecnologia e de se relacionar de forma virtual, é uma habilidade imprescindível para todas as pessoas daqui para frente. Então, vamos aproveitar e vamos treinar isto, né? São os aplicativos, os Zooms, as redes sociais, vamos usar de forma produtiva, vamos honrar, vamos não desperdiçar isto, porque tudo se comunicar de forma virtual, usando as plataformas, exige também treino, estudo, e aí agora a gente tem tempo, então vamos nos aventurar. Eu recomendo a vocês, vamos gravar podcasts. Podcasts também são plataformas gratuitas, onde a gente grava arquivos de áudios, podemos criar programas, né, com os podcasts, colocar música. Quem um dia já não teve vontade de ter um programa de televisão? Então, agora pode fazer isso pelo Instagram. Eu mesmo, né, tenho mais de 100 lives entrevistando mais de 100 pessoas aí desde a pandemia. Podcast, quem tinha vontade de um dia ter um programa de rádio, hoje pode ter um programa de rádio, pode escrever as memórias da família, né? Então, vamos aproveitar esta oportunidade para fazer o que podemos fazer neste momento. Para quem quiser saber mais sobre Motainai, depois a escola manda os dados. Eu tenho podcasts, né, no Spotify, tenho um canal do YouTube, onde eu dou muitas dicas de como a gente pode ir eliminando o desperdício. Isso também é uma nova mentalidade e uma nova habilidade importante para qualquer pessoa, seja profissional, pessoal, principalmente para a nova geração, que a gente chama de sustentabilidade. Não desperdiçar é o primeiro passo para a sustentabilidade, né? Bom, como a gente começou um pouquinho atrasado, eu vou encerrando por aqui o papo e fico à disposição para a pergunta de vocês. Muito obrigada, Tieme. Agora eu vou dar a palavra à Tuca. Vamos lá, Tuca. Vamos lá. Bom, boa noite a todos e todas. Eu quero agradecer, em especial, na pessoa da professora Daime, toda a gestão do Colégio Kodomo, professores, os pais que estão nos ouvindo, alunos, familiares, amigos que estão aqui. Os meus dois antecessores falaram muito bem, né, sobre as questões emocionais, as habilidades que nós podemos desenvolver, e eu vim para conversar com vocês sobre competências. Vamos falar um pouquinho sobre competências. Eu sou nutricionista de formação, sou professora, sou pedagoga e também sou relações institucionais de uma ETEC que nós fazemos todos os anos. Nós normalmente fazemos um encontro. O Colégio Kodomo faz um encontro para que a gente possa explicar um pouco o que é um curso técnico. Então, nós vamos aqui, inclusive, se a professora Daime pudesse, a direção concordar, eu convido todos para que nós possamos fazer uma live na qual eu possa ilustrar um pouco do que eu vou falar agora, tá? Nós podemos marcar um encontro, caso os pais e os alunos queiram, e aí nós vamos mostrar com mais detalhes tudo o que nossa escola desenvolve. Muito bem. Nós sabemos que para entrar no mercado de trabalho, com consciência, com propósito, é muito importante que o aluno procure fazer uma trajetória que seja compatível com aquilo que ele quer. É claro que alunos de 8º e 9º ano são muito jovens, mas com certeza, se houver um espaço para que eles possam se posicionar, se houver um espaço no qual eles possam refletir sobre uma futura profissão, está muito adequado. A gente não precisa deixar para ingressar, só na hora de ingressar numa universidade, para a gente ter definido o que a gente quer fazer. Então, o ensino médio, normalmente, é um ensino de muitas transformações para o adolescente, né? São transformações fisiológicas, psicológicas, emocionais,
econômicas, existem muitas transformações. Então, eu trabalho há 32 anos no ensino técnico. Aliás, em fevereiro fará 33 anos que eu trabalho com ensino técnico. E eu acredito que o ensino técnico ele não é a única opção ou a melhor opção, mas é uma boa opção para aqueles alunos que quiserem conhecer e desenvolver competências numa área que eles quiserem. E o que o ensino técnico pode trazer? Na nossa ETEC, nós temos cursos que são de meio período, o aluno pode fazer. O aluno pode fazer o ensino médio junto com o técnico, apenas no período da manhã. E nessa modalidade, nós temos 2 cursos pela manhã, que seria o que nós chamamos de Novotec, no curso de eventos. Então, é aquele profissional que vai procurar organizar, desde a preparação prévia, em tudo que vai acontecer num evento, para que aconteça realmente tudo aquilo que foi combinado. Então, é um responsável pelo detalhamento de um briefing, detalhamento de conhecer o que é que o cliente tem, qual é a verba que esse cliente tem, e adequar, né, esses fatores para que o evento saia da melhor maneira possível. Nós temos também de manhã, em meio período, o curso que nós chamamos de eletrônica. É um curso muito interessante, no qual o aluno, aquele aluno que tem uma tendência para a área de exatas, ele quer fazer futuramente física, engenharia, matemática, tecnologia de informação. É um curso que vai desenvolver competências e habilidades para que o aluno possa seguir nessa trajetória. Eu tenho aqui, na palestra que normalmente nós damos, nós vamos elencar todas as atividades que o técnico em eletrônica pode desenvolver, que o técnico em eventos pode desenvolver. Então, ainda rumando nessa parte de meio período, nós temos esses 2 cursos, e à tarde nós teremos a abertura de curso de administração. Tá? Então, meio período, o aluno, ao término de 3 anos, ele tem o diploma do ensino médio, pode continuar a sua trajetória no nível superior, na faculdade, ou mesmo tecnológico, né? Nós temos os cursos técnicos e os cursos tecnológicos, além da graduação. Então, o aluno poderá fazer o ensino médio e ele, ao término dos 3 anos, como eu disse, ele vai ter o diploma do médio e vai ter o diploma do técnico, o que poderá facilitar a entrada dele e a continuidade dos estudos. Então, isso é muito importante. Então, essa é uma modalidade que nós temos de meio período, onde o aluno faz, professora, mas tem dias que ele faz só o curso técnico? Ou só a base comum? Não. Nós procuramos mesclar as aulas, né, durante a jornada, do período da manhã ou da tarde, com aulas do ensino médio, do regular, como física, matemática, geografia. Ele terá todas as disciplinas, componentes curriculares ou matérias que o ensino médio tem. E também as técnicas. E essas aulas, elas são mescladas. Nós temos uma outra modalidade também, que nós vamos oferecer ainda no ano que vem, que é o ETIM, Ensino Técnico Integrado ao Médio. Ele também faz o médio junto com o técnico, só que nessa modalidade, neste curso, ele fica o dia todo na escola. E nós temos apenas uma modalidade que nós vamos oferecer, que é segurança do trabalho. O que faz um profissional técnico na área de segurança do trabalho? Ele vai cuidar da vida, da sanidade integral dos trabalhadores. Nós sabemos que há profissões que oferecem maior risco. Nós sabemos que há profissões que oferecem menor risco. O técnico em segurança do trabalho, ele vai cuidar para que, por exemplo, equipamentos de proteção individual sejam utilizados para que os trabalhadores não tenham um acidente grave. Como, por exemplo, um equipamento de proteção individual. Usar uma luva de malha de aço para quem trabalha com cortes de carnes, quem trabalha com alguma coisa que tenha uma navalha, um corte muito apurado. Então, uso de capacete, né? Nós vemos, por exemplo, capacete em motocicleta, é um equipamento de proteção individual. Há pessoas que trabalham em lugares onde o ruído é muito alto, então ele vai usar um protetor auricular. O técnico em segurança do trabalho é essa pessoa que vai promover dentro da empresa os cuidados necessários para que haja o menor risco de acidentes possível.
Então, eu costumo dividir assim. Os cursos da nossa escola, eles oferecem os 3 eixos da área das ciências. Na área de humanidades, eu colocaria mais o curso de administração. Falei pouco sobre as atividades do administrador, do técnico em administração, mas evidente fica muito fácil, todas as empresas, sejam de pequeno, de médio ou de grande porte, precisam de alguém para administrar. Aqui na escola, no Codomô, nós temos a equipe pedagógica, composta por professores, nós temos a equipe dos discentes, que é composta pelos alunos, mas nós temos a equipe administrativa, que vai cuidar da contratação, das aulas, do pagamento, do registro das notas dos alunos. Então, o técnico em administração é aquele profissional que tem uma frente de trabalho e que pode trabalhar em toda e qualquer empresa. O técnico em segurança do trabalho também, hoje, nesses dias de pandemia, como nós vemos, né? Esse profissional ele está sendo muito requerido, porque ele vai ter que fazer essa adequação, tanto de equipamentos de proteção individual, como também nós temos equipamentos de proteção coletiva dentro das empresas, né? O extintor de incêndio, as placas de trânsito que nós vemos, aqueles cavaletes que dizem, ó, piso molhado, tudo isso são equipamentos de proteção coletiva. Então, na área de exatas, se o seu filho, se você, aluno, gosta muito da área de exatas, eu convido a conhecer a matriz curricular e conhecer melhor o curso de eletrônica. Se o aluno gosta mais da área da saúde, eu gosto muito de medicina, de fisioterapia, de biologia, faça o curso de segurança do trabalho, porque é aquele profissional que vai trabalhar no cuidado da vida dos indivíduos, né? Eventos também está mais relacionado à área de humanidades. Então, veja, na nossa escola, nós temos os 3 eixos possíveis para o aluno que quer desempenhar, quer desenvolver as suas competências em qualquer uma dessas áreas. E eu vou até dizer para vocês, né, aqui atrás de mim, vocês estão vendo um grafite que eu tenho aqui na minha sala, que são meus 3 filhos, né? Minhas 2 meninas fizeram um curso técnico. Então, uma delas fez o curso técnico em nutrição, né? Acho que incentivada pela mãe, ela fez o curso técnico em nutrição, mas depois ela fez o curso, fez o estágio, gostou, trabalhou um período curto, mas depois na graduação ela resolveu fazer outra área, que foi turismo. Todo aquele aprendizado que ela trouxe do curso técnico foi essencial para o curso de turismo. Todo conhecimento é sempre muito importante. A outra minha filha fez um curso de design de interiores, antigamente chamava decoração. Depois ela escolheu a área de fisioterapia. Vocês vão falar, olha, mas não tem nada a ver. Teve muito a ver, porque todo aquele gosto que ela desenvolveu pela estética, pela história da arte, depois ela trabalhou na área de fisioterapia justamente na área de estética. Ela foi contratada por uma empresa, trabalhou durante muitos anos na área de estética, né, numa empresa aqui em São Paulo, numa clínica. E hoje ela montou um estúdio de pilates. Então, vejam, todo conhecimento é importante. Mesmo que o aluno esteja um pouquinho indeciso, é importante que vocês, pais, procurem estar com eles, perguntem também para os professores, visitem escolas, mesmo que virtualmente, há projetos, há possibilidades de vocês conhecerem melhor cada curso. E eu sei que há muitas dúvidas também quanto a inscrição, como é que será. Então, por isso que eu estou convidando vocês para uma live onde nós possamos fazer uma apresentação virtualmente de todas as etapas de inscrição, de matrícula, como é que será a prova. Porque nós, do Centro Paula Souza, há uma dinâmica. Toda a escola técnica, o aluno tem que entrar pelo mérito. E até o ano passado, era feito um vestibulinho. Neste ano, nós tivemos um vestibulinho no meio do ano, onde não houve prova, justamente não, porque não poderia haver a presença nos locais. Então, foi feita uma avaliação do histórico escolar do 9º ano. Na metade do ano, foi feita uma avaliação do histórico escolar
e os alunos puderam entrar, então, no curso noturno, porque eu estou falando dos cursos para o 8º e 9º ano, mas nós também temos na nossa ETEC os cursos noturnos, para quem está cursando o ensino médio ou já acabou o ensino médio, mas gostaria de se aperfeiçoar. Então, eu só queria deixar aqui uma dica: todas as informações sobre o vestibulinho estarão no site vestibulinhoetec.com.br. Então, lá vocês vão poder tirar dúvidas do processo seletivo, de quando abrem as inscrições, quando fecham as inscrições, quais são as ETECs, quais são os cursos, e vocês assim poderão ficar mais antenados e ajudar seus filhos. Obrigada, pessoal. Por enquanto é só. Muito obrigada, Tuca. Agora, vou dar a palavra para a Isabela. Bom, gente, nós estamos aqui exatamente para falar sobre a diferença que é você sair de um colégio, seja particular ou público, do ensino fundamental 2 e passar para o ensino médio, para um colégio como a ETEC ou como a Federal, que é o meu caso, porque uma coisa que causa muito desespero no adolescente é ele passar de uma fase para outra e ele perceber que ele não sabe absolutamente nada sobre ele, sobre como ele tem que agir, ou sobre o que ele tem que fazer a partir de agora. E eu acho que uma das minhas maiores dificuldades, quando eu saí do ensino fundamental 2 e passei para o ensino médio, é o fato de que eu comecei a ter muitas responsabilidades, no sentido de que eu comecei a ter muitas mais lições, porque eu passei a ter quase 20 matérias de curso, e com o ensino médio eu passei a passar muito tempo fora de casa, então era eu por eu. Meus pais não estavam lá para cuidar de mim. O colégio, querendo ou não, por mais que seja um lugar que proteja a gente enquanto estamos lá dentro, ele não toma conta da gente no sentido de quando a gente sai, por exemplo, para almoçar, ou se dá alguma coisa na gente, a gente, não quero participar da aula hoje. Então a gente passou a ter muito mais responsabilidades a partir disso. E isso é uma coisa que gera muito medo numa pessoa que sai do ensino fundamental 2, onde tem tudo, querendo ou não, de mão beijada, porque os professores cobram, os professores passam e ficam ali, façam a lição, não estudem, porque quando vocês forem para um colégio assim, eles não vão estar lá para ficar cobrando vocês. E esse é um tipo de assunto que é muito chato para a gente enquanto estamos no ensino fundamental 2, principalmente no 9º ano, porque é um assunto que a gente ouve demais. Só que, não, quando entra no ensino médio, em coisas assim, como o IETEC, a gente percebe que assuntos nesse mercado sério é fácil para a gente, porque nós já temos a base de como é. E da pandemia, as responsabilidades só aumentaram. Porque agora não tem mais professor lá na frente, não tem mais professor falando, presta atenção, vou ter que tirar você da sala. Então, se a gente não quer entrar, a gente não entra. Só que a gente tem que lidar com consequências nos nossos atos. Porque a Federal, por exemplo, se você não tiver 80% de presença, você repete. E é muito fácil você chegar a 80% de presença. Se você não assiste, por exemplo, 6 aulas de uma matéria, 5 de outra, o seu nível de presença ele já fica muito baixo, ele já vai para 95%. Então não é uma coisa difícil. E a presença, ela não conta só com você estar na aula, ela conta com você participar, de você entregar as lições, de você dar o seu ponto de vista nas aulas. Isso é uma coisa que o professor ele não fica cobrando, ele não fica perguntando para você, mas o que você acha sobre isso? Mas você fez essa lição? Qual foi a resposta que você deu? Ele vai lá e ele pergunta no geral. Então, cabe a você responder ao professor, cabe a você ser mais participativo. O que pode parecer uma coisa ruim, até mesmo para as pessoas que são tímidas, que é muito o meu caso. Mas se a gente for parar para pensar, eles estão preparando a gente para a área profissional, para a nossa área de trabalho. Porque ninguém na área de trabalho vai pensar, poxa, essa pessoa é tímida, então, vou dar um desconto que ela não está falando tanto na entrevista, ou a gente está dando uma reunião, ela não está falando. Ele não vai pensar isso. Ele quer o quê? Um funcionário que seja participativo, que obedeça as regras, e isso. Então, é uma coisa que, se a gente for parar para pensar, é muito importante a gente criar responsabilidade desde cedo,
desde do sexto ano até o nono, porque é uma coisa que, mesmo sendo muito maçante de ficar ouvindo isso todo santo dia, é uma coisa importante pra gente. Porque eu, por exemplo, eu não dava muita atenção porque a minha coordenadora falava, por exemplo, sobre isso, e a minha turma, quando chegou no primeiro ano, se sentiu totalmente perdido, porque já não sabia mais o que fazer, porque a gente não quis ouvir, a gente não quis ter a base, a gente achava que era só zoeira. Então, chegou no primeiro ano, foi muito aterrorizador, porque aí você fica, poxa, mas aí eu faço o quê? Porque eu não sei se eu quero ir para ETEC, eu não sei se eu quero ir para Federal, mas aí eu passei e agora eu tenho 20 matérias para estudar, e agora? Porque os professores não me cobram, se eu não quiser fazer, eu não faço, e depois eu tenho que lidar com as consequências dos meus próprios atos. E isso se torna, tipo, dá um medo muito grande pra gente que é adolescente, sabe? Então, eu acho que é importante, principalmente na pandemia, a gente criar a consciência de que precisamos ter a responsabilidade, porque é uma coisa difícil para os nossos professores, seja gravar uma aula online, seja fazer vídeo para a gente assistir, é uma coisa difícil. E eu vejo isso porque, né, eu tenho uma tia coordenadora, então eu vejo como é difícil para os professores fazer a aula, pensar de uma forma criativa em tão pouco tempo, porque a gente sabe também que é muito difícil para um aluno ficar 50 minutos, ficar 45 minutos assistindo, por exemplo, uma videoaula, porque em casa a gente perde a concentração mais fácil, a gente se perde muito mais fácil, passa qualquer coisa do nosso lado, a gente já não sabe mais do que a professora está falando. Então, é importante a gente valorizar o trabalho dos professores e entender que, por mais que seja muito maçante criar essa responsabilidade, que seja uma coisa que dê medo, é importante, porque futuramente vai facilitar muito quando vocês passarem do Fundamental 2 para o ensino médio, porque vocês vão ter uma base, vocês não vão ficar com tanto medo, vocês não vão sofrer tanto. Muitas vezes, você ter essa base faz com que você não tenha tantas crises de choro, que foi o que aconteceu comigo. Muitas vezes eu chorava porque eu começava a procrastinar, porque era o que eu fazia, e aí chegava lá, eu procrastinava, e chegava uma hora que eu já não tinha mais tempo para fazer todas as minhas lições. Porque chega no ensino fundamental, no ensino médio, você tem muita coisa para fazer em pouquíssimo tempo, porque eu passo praticamente o dia todo na escola. Na federal é praticamente integral. Então, você não tem tempo, você tem a noite para fazer, e de noite você já está tão cansado, você já está com a cabeça tão cheia de tudo que você estudou o dia todo, que muitas vezes você não consegue se concentrar na sua lição. E aí fica uma coisa difícil, porque você vai procrastinando, você fala, não, eu faço amanhã. Não, eu estudo amanhã. Não, eu faço amanhã. E os professores não estão cobrando, então tá tudo, tipo, muito livre. E aí, quando você vê, você tá numa bolha de neve tão grande que você já não sabe mais o que você faz. E isso dá um medo muito grande na gente. Então, eu acho que o meu maior conselho para vocês que estão no Fundamental 2 no nono ano, é não procrastinar e criar essa consciência desde cedo, de que por mais que seja chato, por mais que muita gente não goste de estudar, é importante. Então a gente precisa criar uma forma boa de se estudar, uma forma boa de se assimilar, seja aprendendo, criando alguma música, caso você goste de ouvir música, ou tocar algum instrumento, seja aprendendo de uma forma um pouco mais dinâmica, numa brincadeira ou alguma coisa assim, mas entender que é importante se dedicar e criar responsabilidades desde cedo, senão quando chegar o ensino médio, vocês vão ter uma crise existencial tão grande que vocês já não vão mais saber o que vocês fazem da vida de vocês. E isso começa a dar, não sei, dá uma paranoia na nossa cabeça de adolescente, que a gente já não sabe mais o que a gente quer da nossa vida quando a gente chega nessa fase, que o medo ele é tão grande que a gente acaba, vou desistir de tudo. E é a pior escolha que vocês têm para fazer. Então, eu acho que esse é o meu maior conselho para vocês. Mas, enfim, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre a federal, sobre como foi entrar, sobre como é estar lá, eu estou disposta a responder todas. Graça. Bom, gente, boa noite. Calma. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Isadora, vocês já sabem disso.
E eu vou contar um pouco da minha experiência de quando eu entrei na ETEC, né? Ano passado eu estava no 9º ano, esse ano eu fui para o primeiro, obviamente, e eu entrei na ETEC, estou fazendo o curso de logística integrado ao ensino médio, e esse ano foi onde começou toda essa situação de pandemia, de coronavírus, e foi muito difícil para todo mundo. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu entrei lá e foi, tipo, um pouco difícil no início para eu poder me acostumar, porque no ensino fundamental 2, a gente, querendo ou não, fica numa bolha onde os pais cobram, os professores cobram, a diretora cobra, todo mundo se cobra, na verdade. E aí, quando você chega no ensino médio, não tem mais essa de que as pessoas vão ficar se cobrando. Ou você se cobra, ou você não vai fazer. Então, foi um pouco difícil para mim, a princípio, e também tem as mudanças que, assim, minha rotina mudou completamente, todo o meu meio de amigos ou de pessoas, tudo mudou completamente, as matérias mudaram completamente. Quando eu estava estudando no Codomo, eu tinha as matérias bases, né? E aí, quando eu entrei lá, tinha as matérias bases, mais algumas matérias que entravam para a grade curricular, que eu não tinha no Codomo, e as matérias do curso. Então, totalizaram em torno de 18 matérias. E, assim, cresceu bastante a minha grade horária. E foi bem complicado a princípio. E aí, quando eu estava começando a me acostumar, entrou esse negócio de coronavírus, de pandemia, de quarentena, ia todo mundo ficar em casa. E aí, o sistema das aulas agora serão todas online. E aí, eu tive que me readaptar novamente para essa situação. E, assim, foi muito complicado. Mas eu sempre tive na minha cabeça, desde pequena, eu sempre tive na minha cabeça, eu sempre me cobrei muito. Às vezes chegava a ser um pouco desesperador, um pouco preocupante, porque eu me cobrava demais, mas num certo ponto, quando eu entrei no ensino médio, eu consegui aprender a controlar essa situação. Então eu não ficava mais tão preocupada se eu tivesse tirado uma nota baixa, eu sabia que eu poderia recuperar na próxima. Mas mesmo assim, eu sabia que na próxima eu ia estudar pra caramba, para poder recuperar. E, enfim, eu sempre tive isso na minha cabeça, mas eu sei que a grande maioria não é assim, até porque é adolescente, né? Ninguém quer pensar, o que eu fizer agora vai acarretar no meu futuro. Quase nenhum adolescente pensa assim, e a gente sabe disso. E aí, então, por eu ter esse pensamento, ainda conseguiu ser um pouquinho mais fácil para mim, e por outro motivo também, que no início do ano eu tinha me candidatado a representante de turma, e eu ganhei esse cargo, então, tipo, eu representava a minha turma de 40 alunos, era eu e mais um aluno representante. E aí, quando começou isso de aulas online, a gente era a base entre os alunos e os professores. Então, assim, eu me forcei a me readaptar mais fácil para poder ajudar os outros alunos, né? E aí, tendo essa ampla visão sobre os outros alunos, também foi muito complicado, foi muito mais complicado para eles, né? Porque, assim, teve gente com problema de internet, teve gente que não estava com um psicológico bom para isso, teve gente que realmente não quis, né? Abandonou de mão e deixou a chance que a pessoa teve de entrar na ETEC, tipo, se esforçou para entrar lá e largou de mão. Teve gente usando de desculpa que, não vai repetir mesmo esse ano, então não tem problema. E, assim, foi muito complicado. E eu sempre tentando fazer essa base entre o professor, porque os professores, eles querem ajudar, querendo ou não. Mas, assim, eles não podem fazer muito, então eles dão a aula. Se você não vê, o que acontece? Você perdeu a matéria, não tem mais nada para fazer. E, enfim, foi bem complicado essa situação para mim e para a grande maioria, mas a gente tem que entender que as nossas decisões de agora vão mudar o nosso futuro, então criar responsabilidade, porque quando a gente entra no ensino médio é a gente que se cobra e nada mais vai mudar em relação a isso. E se a gente não se cobrar, ninguém mais vai nos cobrar, e vai ser assim daqui para frente. Então é isso, gente. Qualquer dúvida pode perguntar. Não temos pergunta. Muito obrigada. Ó, nós estamos com um tempo assim bem estourado, estamos bem em cima. Então, as perguntas que fizeram, nós vamos responder no ClassApp, tem o Instagram, nós vamos estar respondendo essas perguntas, tudo bem? Peço desculpa ao atraso. Nossa primeira live, né? Então, assim, nós estamos aprendendo também com toda essa tecnologia.
E muito, muito obrigada aos nossos convidados por vocês estarem aqui conosco nessa noite. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Tenham um ótimo final. Lilian, eu posso só fazer uma pequena correção? Pode. Deixa eu só explicar uma coisa. Provavelmente está sendo estudado, eu falei que na metade do ano foi avaliado o histórico escolar de português e matemática do 9º ano, para os alunos que entraram na metade do ano. Para o ano que vem, virtude de ter sido um ano atípico, está se estudando, não saiu ainda o edital, como eu falei, vai sair no site vestibulinhoetec.com.br, está se estudando em pegar o histórico escolar do 8º ano. Então, não é certeza ainda que seja do 9º. Provavelmente, porque às vezes os pais, os alunos ficam um pouco aflitos, mas esse ano foi difícil e tudo mais. Então, está se estudando se será avaliada as notas, uma média ponderada, né, de uma média aritmética, na verdade, de português e matemática do 8º ano. Mas é só acompanhar o edital para entender bem, tá bom? Obrigada, porque podia deixar essa dúvida aí. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite. E até a próxima. Meninos. Parabéns, obrigada, Tieme, obrigada, Cleiton. Parabéns, boa noite. Lindas meninas, adorei conhecê-las. Obrigada. Continue.